Olá, gente querida, como é que nós estamos? Mais uma vez aqui no Tributo em Pauta, gravando essa aula. Eu espero que as aulas anteriores também tenham servido de conhecimento para vocês, até mesmo de abrangência ao conhecimento de vocês. Hoje nós vamos falar sobre as limitações ao poder de tributar, certo? Eu quero que você entenda o seguinte, o Estado, ele é o quê? Ele é soberano, certo? E por ele ser soberano, ele tem o poder de tributar. Só que esse poder ele não pode ser desenfreado, desarrazoado. Não. Ele tem que ter o quê? Limites. E quem coloca limites, Mariana? A Constituição Federal. Eu vejo como primordial e principal limite é o que? A competência territorial. Quando eu digo competência territorial, eu estou falando o seguinte, que a União ela vai cobrar os seus tributos, o Estado vai cobrar os seus tributos, o município DF. Então, primordialmente, a gente tem o quê? Como primeira limitação, a competência territorial. Até mesmo porque, gente, a gente vive numa forma federativa de Estado. Por isso que tem o quê? A competência territorial dada a cada ente federativo. As limitações ao poder de tributar, elas estão esculpidas na Constituição, como eu já falei, no artigo 150, 151 e 152. Contudo, a gente fala também que a tradicional literatura jurídica, ela vem dizer que não é limites ao poder de tributar, mas sim princípios. Por que princípios, Mariana? Porque quando a gente vai falar sobre essas normas limitadoras, elas vão estar dizendo sobre o quê? Sobre os princípios que a Constituição está determinando ao Estado, como o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, da isonomia e detalhes, gente. Sabe por quê que tem que estar na Constituição? Gente, é porque o Estado, ele é o ente credor, é ele que está cobrando. Então tem que estar esculpido aonde? Na Constituição. Outros doutrinadores, eles entendem o seguinte, que esses limites ao poder de tributar, eles são negativos e positivos. Quando eu digo negativo, eu estou falando o quê? De imunidades. Anistia, isenção, esse tipo de coisa. E quando eu estou falando de positivo, eu estou falando das garantias ao contribuinte. Então a gente vai falar primeiramente, sobre o quê? A legalidade. Vamos lá? Legalidade. Gente, a legalidade, ela está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. O que ela vem dizer? É vedado, é proibido que a União, que os estados, que o DF e o município instituam ou majorem tributos sem ter o quê? Sem ter lei. Mas espera aí, o que é lei? Gente, a lei é um ato normativo, efetuado pela Casa Legislativa, certo? Que é o que aconteceu, que foi publicado, que teve todo o processo legislativo concluído, Casa Iniciadora, Casa Revisora, pá, foi e formou-se a lei. Quando eu falo lei no sentido tributário, eu estou falando de quê? Que essa lei deve ter o quê? Hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, base, alíquota. Então, assim, na legislação tributária, eu tenho que saber, eu tenho que compreender que quando a lei for formalizada, ela tem que ter todos esses aspectos. Só que, gente, tu também tem que pensar uma coisa comigo. No direito tributário, sempre tem uma exceção. E, obviamente, na legalidade não seria diferente, certo? E qual seria a exceção ao princípio da legalidade? Amor, medida provisória. Mariana, peraí, o que é medida provisória? Gente, a medida provisória é um ato efetuado por quem? Pelo presidente da República, ou seja, não é lá pelo poder legislativo, é pelo poder executivo, tendo dois princípios. Quais, Marina? Dois princípios, dois requisitos. Ele vai ter a relevância e vai ter a urgência. O presidente da República vai e manda a sua MP para o Congresso. E o Congresso tem o quê? Tem que validar essa MP, tem que transformá-la em lei. Se ele não transformar, beijo, me liga para a MP, certo? Caiu, morreu, fofão ela. Então, nesse caso, aí, convertendo-se para lei, já mais detalhe. Quando o presidente da República, ele já edita a MP, ela já está valendo. Pode ser que posteriormente ela caia, já que o Congresso pode não autorizar, pode não chancelar. Mas, na hora que o presidente edita a MP, olha, vamos nessa que tá boa a beça. A medida provisória, ela pode alterar o que? As alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI, do CIT de combustível. Então, assim, a gente tem que ter sempre muito cuidado com a MP, porque quando a gente menos espera, ela já majorou a alíquota, viu? Diminuir, ela pode também diminuir, mas a gente está no Brasil, a gente sabe que isso aí é um pouquinho mais complicado, certo? Ó, o STF, ele considerou inconstitucional a majoração da alíquota da taxa de utilização do Siscomex. Eu estou falando já de comércio exterior, ok? Por um ato normativo infralegal. Já o STJ, ele sumulou a questão de
é defeso, é proibido ao município utilizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Súmula 160 do STJ. Então, aqui eu concluo para vocês o princípio de... qual princípio? O princípio da legalidade. Isonomia, artigo 150, inciso 2º da Constituição. O que vem falar? Gente, é vedado, é proibido a União, o Estado, o município, o DF, efetuar um tratamento desigual quando as condições estão paritárias, quando as condições estão igualitárias. Contudo, como eu sempre falo, há no direito tributário o quê? A excepcionalidade, certo? E eu venho aqui trazer um exemplo para vocês. IPTU e ITR. A gente fala que eles são impostos extrafiscais. Por quê, Mariana? Porque é o seguinte, olha, eles têm um escopo, eles têm um espírito de trazer o quê? O fomento da função social da propriedade. Até mesmo porque tu pode pagar aqui teu IPTU, bonitinho e tal, mas se tu não fizer a função social da propriedade, gente, você é desapropriado. Então, ele tem o quê? Tem um fomento de preservar o quê? A função social da propriedade. Por isso que a gente chama ele o quê? De um imposto extrafiscal. Ó, aqui no Maranhão, a gente também tem a possibilidade de isenção do IPVA. Como assim, Mariana? Tipo, quando você tem um veículo que ele tem mais de 15 anos, amor, você não paga aqui no Maranhão, certo? IPVA. Então, essas aí são algumas excepcionalidades ao princípio de quê? Ao princípio da isonomia. Princípio da irretroatividade, artigo 150, inciso 3º da Constituição. Gente, seguinte, é proibido, completamente proibido, que os entes federativos efetuem a cobrança de tributos dos fatos geradores ocorridos como? Antes da vigência da lei. Ou seja, a lei nova, ela vai prever o quê? Os fatos geradores futuros, mas não os pretéritos, certo? E detalhe, eu quero te dizer mais uma coisa. A irretroatividade da lei, ela não comporta uma exceção relativa ao quê? À instituição e à majoração de tributos. Mas, gente, a gente tem que pensar o quê também? No benefício ao contribuinte. O benefício do contribuinte em relação ao Estado. Quando eu falo benefício, eu posso dizer o seguinte, que se, por exemplo, tiver uma lei de anistia, de redução de penalidade, por mais que ela tenha sido o quê? Retroativa, ela vai o quê? Ela vai albergar o contribuinte. Então, ela vai retroagir, certo? Quando for para beneficiar o contribuinte. Mas nunca se esqueçam, a irretroatividade, ela não existe se for o quê? Para instituir e majorar tributos. Apenas o quê? Para beneficiar o contribuinte. Princípio da anterioridade, artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição. Gente, seguinte... Em regra, a gente começa assim agora, né? Em regra, seguinte, ó, não se pode efetuar a cobrança de tributos no mesmo exercício de quê? Da sua publicação. Gente, eu vou te dar um exemplo muito prático, certo? Olha, vamos lá, eu vou aumentar agora a alíquota do ISS, certo? E essa foi publicada quando? Essa majoração de alíquota? Em maio de 2017, certo? Então, quando é que ela efetivamente vai começar a ser cobrada? Em 2018. Muito bonito, lindo e tal e tudo. Só que, galera da live, a gente está no Brasil. Sabe o que o pessoal começava a fazer? Seguinte, eles efetuavam a publicação dia 31 de dezembro, cara. Para a cobrança ser quando? Dia 2 de janeiro. Gente, então começou a se fazer várias e várias vezes isso. Porque como só podia ser no exercício seguinte da publicação, isso aqui no Brasil começou a ser moda. 31 de janeiro publica-se, 2 de janeiro se cobra. Olha a loucura. Então, por causa desses abusos, entendeu? Se instituiu, se publicou, se inseriu na Constituição a emenda constitucional de número 42 de 2003. O que ela vem dizer? Olha, para tu vir me cobrar tributo, tem que ser depois de 90 dias. Por isso que a gente também chama de anterioridade nonagesimal, princípio da noventena. Essas são as nomenclaturas. Então, o que aconteceu? Ok, tu quer me cobrar tributo, né? Tu está publicando 31 de dezembro. Então, somente depois de 90 dias do exercício seguinte é que vai começar a me cobrar. Gente, isso até mesmo é para fomentar a segurança jurídica, para eu, contribuinte, não ter simplesmente uma surpresa em relação a isso. Só que, gente, como eu sempre estou falando, tem o quê? Tem a exceção da exceção da exceção. Olha, exceção da anterioridade. Empréstimos compulsórios,
imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, CID de combustíveis e ICMS do combustível. Exige-se, tem que ter, deve haver a noventena. Empréstimos compulsórios, impostos de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF, IPVA, IPTU e imposto extraordinário de guerra. Para deixar claro, a majoração de impostos decorrente de medida provisória poderá incidir desde que publicada e convertida em lei antes do final do exercício, observada a anterioridade mínima de quantos dias? 90 dias, contados desde a edição da medida provisória. Ok? Princípio do não confisco, artigo 150, inciso 4 da Constituição. Gente, esse princípio, ele vem dizer o seguinte, olha, ele vem preservar a propriedade do contribuinte, ele vem preservar a liberdade econômica do contribuinte. Quando eu falo isso, o tributo, ele não pode o quê? Ser de uma total demasia que prejudique a própria riqueza do contribuinte. O STF entende que não é só o tributo não, viu? Há também a possibilidade da multa confiscatória, o que é totalmente impossível no nosso país. A gente sabe que a carga tributária do Brasil é completamente elevada. E é por causa disso mesmo que tanto a tributação quanto as multas que não são impostas não podem ter o quê? Um caráter confiscatório. Por isso que vem o quê? O princípio do não confisco. Para preservar a riqueza do contribuinte, para preservar a propriedade do contribuinte, para preservar a liberdade econômica do contribuinte. Teve no STF uma questão muito importante. Ela foi em 1999, detalhe, né? A DIN 2010. Seguinte, olha o que estava acontecendo. Ao servidor público estava sendo cobrado uma alíquota previdenciária, sabe de quanto por cento? 25%, meu povo. E sabe quanto de IR? 27,5%. Amor! Mais de 50% do salário do servidor estava sendo o quê? Estava sendo para tributo. Então o STF disse, gente, peraí, isso é totalmente confiscatório, é totalmente ilegal o que estão fazendo contra o servidor público. E logo tirou essa majoração toda por colocar que essa tributação estava sendo o quê? Confiscatória. E suspendeu o quê? A majoração de todo e qualquer tipo de alíquota. Princípio da liberdade de tráfego. Artigo 151, inciso 1º da Constituição. Gente, seguinte... É vedado, é proibido que os entes federativos, eles desestimulem a circulação de pessoas e de mercadorias aonde? No território nacional. Gente, esse princípio, ele vem até mesmo falar sobre a guerra fiscal. Posteriormente, em outras aulas eu vou ter comentários sobre eles. Mas assim, a gente não pode o quê? Limitar a circulação de pessoas e mercadorias. É isso que esse princípio ele vem falar. Olha, eu vou te dar um exemplo super atual que acontece em todo o Brasil, certo? Empresas do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas vieram o quê? Para ter uma tributação diferenciada em relação à obrigatoriedade e até mesmo à complexidade do sistema tributário, que como a gente sabe é totalmente complexo, né? Ok. Só o que acontece? No sistema do Simples Nacional, as empresas, elas recolhem toda a tributação da União, do Estado, do município numa única guia. Só que assim, olha, eu, empresa do Simples, tenho uma loja de roupa, certo? Aqui no Maranhão. Só que eu vou fazer minhas compras, que geralmente só acontece lá em Goiânia, lá em São Paulo e tal e tudo. Então, quando eu vou fazer essas compras em outros estados, eu vou pagar o quê? O DIFAL, o diferencial de alíquota. Outra guia, então, certo? Eu vou ter que fazer o quê? Uma antecipação do ICMS. Então, gente, bem aí, só por eu estar fazendo uma compra interestadual, tu já está limitando a minha liberdade de trafegar, a minha liberdade de efetuar compras dentro do território nacional. Então, essa cobrança do DIFAL, eu até já escrevi um artigo sobre isso, é completamente inconstitucional. Até o próprio STF já chancelou a inconstitucionalidade dele. Só que os estados ainda continuam cobrando e as empresas que não pagam o DIFAL, sabe o que acontece? Elas são inscritas na dívida ativa, elas têm as suas certidões suspensas, enfim, acontece todo tipo de burocracia. Nessa liberdade de tráfego também tem o quê? Tem a possibilidade do pedágio. O que é isso? O pedágio, ele até mesmo é para conservar as vias públicas. Eu não sei se vocês já foram lá em Gramado. Lá tem um pedágio, tal, tu paga na época, acho que quando a gente foi, acho que eram uns R$2, R$3, alguma coisa assim. Para que haja pedágio, geralmente são por concessões, entendeu? Então tem que ter uma licitação. Então são empresas privadas que conservam aquela rodovia.
para que seja perfeitamente o seu tráfego. Então, assim, elas estão... O pedágio está totalmente albergado pela Constituição. Gente, eu não sei assim se deu para entender tudo, porque o assunto ele é totalmente extenso, ele tem várias especificações e também tem muita